Senhor Presidente da Assembleia da República, Sr. Ministro de Estado dos Negócios Estrangeiros, Sr. Núncio Apostólico, Decano e Representante do Corpo Diplomático, Senhora e Sr. Vice-Presidentes da Assembleia da República, Srs. Presidentes e representantes de grupos parlamentares e deputados representantes de partidos ou independentes, Senhores Presidentes das Comissões de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, Excelências. 75 anos depois, a Organização das Nações Unidas é criadora de uma evocação justamente reconhecida. Nasceu no termo de uma guerra demolidora em vários continentes e no início de uma outra guerra, a Guerra Fria, que dividiria o universo em dois hemisférios e numa geopolítica bipolar que duraria quase meio século. Por entre sobressaltos, os mais variados, e com passos de espera os mais penosos, logrou alargar o seu âmbito geográfico, ajustar-se às sucessivas realidades que emergiram nas décadas de 50, 60, 70 e 80 do século passado. Intervir sob formas variadas e com recurso a envolvimentos e delegações imaginativas em inúmeros palcos dos mais sensíveis, soube criar, apoiar e promover várias outras instituições de vocação universal, sem as quais o mundo teria sido muito pior. Na educação, no combate à fome e à miséria, na saúde, no apoio ao desenvolvimento, no acompanhamento do Sistema Monetário Internacional na gestão financeira e, não menos do que isso, na descolonização e, sobretudo, na saga sempre vencida da proteção dos direitos humanos. Mesmo quando esteve aquém do esperado ou necessário em vários destes papéis cruciais, foi insubstituível pelo acicate, pelo incentivo, pelo conforto, pela parceria, pela chamada de atenção, pelo apelo de valores que protagonizou. Dependeu muito das conjunturas e das mutáveis condições do poder? Dependeu e depende. Cedo demais revelou as limitações de meios para a realização de fins? Muito cedo mesmo. A sua arquitetura retratou um contexto que já não existe há pelo menos 50 anos? Retratou e ainda retrata, a denotar desfazamento e imperiosa urgência da reforma. Apesar de todos estes e muito mais óbvios, o que os 75 anos mudaram na vida da humanidade e nas vidas concretas de milhões e milhões de pessoas legitima o nosso justo reconhecimento. Portugal aderiu à organização quando pôde aderir, quando o equilíbrio internacional fora e dentro das Nações Unidas permitiu que esse anseio de setores mais prospectivos, mais avançados, mais defensores da abertura do que da autarcia, dos valores da liberdade, da democracia e do direito internacional, mais do que da ditadura, do regime antidemocrático e do primado do direito nacional, permitiu que esse anseio pudesse ser concretizado, apesar do quadro constitucional e político vigente. E durante quase 20 anos foi complexa a relação com a instituição a que havíamos aderido, em particular por causa da posição oficial em matéria de descolonização. Em democracia, ao invés, Portugal foi assumindo papel crescente, traduzido, nomeadamente, no desempenho das funções mais relevantes, na eleição por 3 vezes como membro não permanente do Conselho de Segurança, por inúmeras missões civis e militares, todas devidamente valorizadas pelos nossos pares, culminando finalmente também pela excelência do candidato na eleição de António Guterres para secretário-geral das Nações Unidas. Neste final de 2020, que parece prometer para os próximos anos um horizonte de regresso ao multilateralismo, de superação de diversos unilateralismos, protecionismos e mesmo isolacionismos,
e de assento tónico no direito internacional e nas organizações internacionais, uma renovada esperança acompanha a celebração destes 75 anos e confere ainda maior permanência e vigor aos desígnios de António Guterres. Na paz, nos direitos humanos, na luta contra as injustiças, as iniquidades, as desigualdades de toda a ordem e, portanto, na justiça social, no clima e no seu desafio intergeracional, na nova energia, no novo digital, nas novas relações sociais e laborais, no diálogo, na tolerância, na solidariedade, no multilateralismo, na reforma das próprias Nações Unidas. Temos pela frente um novo tempo para dar expressão a desígnios que já deveriam ser realidade. Não fora o tempo perdido nos anos recentes com o revisitar de egoísmos e de solipsismos de outras eras. Temos bem viva a experiência desta pandemia, que foi, logo no início, tudo menos o que deveria ter sido. Dissimulação, fechamento, atraso na cooperação, luta selvática por meios os mais diversos, dificuldade em fazer vingar critérios e linhas orientadoras comuns. Numa palavra, recusa muito e infelizmente efetiva daquilo que nos deveria unir, mais sustentada cooperação global. Temos connosco 75 anos de uma obra imperfeita e em parte obsoleta, mas essencial e insubstituível. Temos, sobretudo, a confiança em que, no novo tempo a despontar, possam vir a ser realidade os propósitos determinados de António Guterres e, com ele, de um sem número de Estados, de povos e de cidadãos do mundo, para que as Nações Unidas possam conhecer uma nova vida a caminho do seu centenário. Portugal está e estará sempre na primeira linha dessa luta.